Boa noite, amados do Senhor. Como anunciamos no domingo passado, estamos celebrando nesta hora nosso culto presencial, com objetivo especial de celebrar a ceia do Senhor. Hoje, 1º de novembro de 2020, o 22º domingo após Pentecoste. Iniciemos este momento de culto em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O domingo de hoje é duplamente especial. Por quê? Porque amanhã é o dia dedicado a nos lembrar dos nossos entes queridos, aqueles que nos precederam na morte, finados. E ontem o mundo evangélico lembrou os 503 anos da libertação da Igreja de Cristo pelo próprio Deus, usando para tanto um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Existe uma palavra de Deus que faz referência a estes dois momentos, finados e reforma. E essa palavra nós encontramos na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, onde se lê: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira parte deste versículo, o salário do pecado é a morte, nos certifica que, mesmo nestes dias atípicos que estamos vivendo, que muitos chamam de epidemia ou pandemia, já outros dizem que não se trata de nada disso, nos certifica que, na realidade, nada de novo está acontecendo debaixo do nosso céu. Apenas que as pessoas continuam morrendo como sempre morreram. Só que, aparentemente, por um motivo desconhecido, o que consta no atestado de óbito, que de fato não é causa, mas consequência. Senão, vejamos o que também está na carta aos Romanos, mas no capítulo 5, no versículo 12. Ali se lê o seguinte: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Por quê? Porque todos pecaram. A regra continua a mesma. Ninguém parte desta vida na véspera, nem no dia seguinte. Mas quando Deus o determinar. Diante disso, o que consta no atestado de óbito não é relevante. O que vale é o que está num outro atestado, conhecido por nós como Salmo de número 90. Nesse atestado está escrito, e leva o carimbo de Moisés:
diz ele assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e também no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Tu acabas com a vida das pessoas. Esta é a causa mortis real de todos nós, como também foi daqueles que nos precederam na morte, os nossos entes queridos. Assim, vamos, pois, com muita humildade e com respeito, no dia de amanhã, guardar um momento para nos lembrar deles e especialmente daquilo que nos deixaram, por exemplo, em termos de saudade e em termos de legado. Se a palavra de Deus se calasse, depois de nos dizer o salário do pecado é a morte, se isso acontecesse, seria terrível, até trágico. Mas o próprio versículo 23 do capítulo 6 de Romanos, ele continua e diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esta consoladora mensagem nos remete à data de ontem, a reforma, ou então a libertação da Igreja de Jesus Cristo. E para tanto, Deus usou o seu servo, o doutor Martinho Lutero. Provavelmente, os amigos, durante a semana que passou, escutaram a história de Lutero e também a história da sua obra. Essa história ela está disponível em vários links e sites. Por isso, nós vamos apenas nos referir brevemente à teologia de Lutero, cuja pergunta vital era: como posso encontrar um Deus gracioso e misericordioso, diante do fato que o salário do pecado é a morte? Bem, gracioso vem de graça e significa Deus me dá o que eu não mereço. Misericordioso vem de misericórdia e significa Deus não me dá o que eu mereço. Lutero descobriu pela palavra de Deus que Deus lhe deu a vida eterna que ele não merecia. E descobriu também que Deus não lhe deu a morte eterna que ele merecia. Na semana passada, eu li um artigo muito importante sobre um assunto também muito importante. E nesse artigo encontrei um pequeno parágrafo que nos fala do coração da obra de Lutero. Eu vou citar, portanto, abre aspas. O Dr. Althaus, em A Teologia de Martinho Lutero, lembra que, para Lutero, o maior bem que uma comunidade cristã possui
é que nela, na comunidade cristã, se encontra o perdão dos pecados, que são a causa da morte. A comunidade inteira e cada um de seus membros tem recebido autoridade para proclamar e levar isso, o perdão dos pecados, para casa. Sentir-se perdoado por Deus é imensamente confortador e consolador para qualquer ser humano. Que dizer de pessoas tementes a Deus, como era Lutero? Vamos, pois, buscar também para nós o perdão dos pecados e receber de Deus o que nós não merecemos, e não receber de Deus o que nós merecemos. E vamos fazer essa nossa confissão, usando para tanto o cântico Te Confesso, ó Deus. Se o amigo, a amiga, também se identifica com o cântico que acabamos de ver e ouvir, então estou autorizado da parte de Jesus Cristo, meu Senhor, de quem sou ministro chamado e ordenado da sua palavra, a vos proclamar o seu perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos alegrar com o cântico Caminhando Alegres. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará.
Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a ti cantamos com prazer louvor, e ao teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Agora ouvir a palavra de Deus que destacamos para o domingo de hoje, em que nós também vamos celebrar a ceia do Senhor. Portanto, este texto bíblico quer nos preparar para este momento feliz e solene. Ele está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, desde o versículo 1 até o versículo 17. Ouçamos, pois. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras.
vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Que Deus abençoe estas palavras em nossos corações no dia de hoje. Queremos agora meditar por alguns instantes na palavra que nós acabamos de ouvir, de 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 17. E desse trecho nós queremos destacar estas palavras. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados como exemplo para os outros. E estas coisas foram escritas para aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Assim, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Em Cristo Jesus, meus estimados irmãos e irmãs, inicialmente, as palavras que acabamos de ouvir são uma advertência aos levianos, aos autoconfiantes e àqueles que acreditam que, uma vez iniciados no amor de Deus, têm segurança apesar de sua vida em pecado. Assim, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Eu ainda me lembro do tempo quando cursava o preparativo para ingressar na escola de teologia. Certo dia, um dos nossos professores de história nos explicou que a gente estuda história não para simplesmente tomar conhecimento de fatos do passado, e nem para encher a nossa cabeça de nomes e datas de acontecimentos. Mas história a gente estuda
para aprender do passado, para tirar lições para o presente, seguir os exemplos positivos e evitar os erros já cometidos. É neste sentido que o apóstolo Paulo menciona fatos da história do povo de Israel, para servirem de advertências para o povo de Deus no Novo Testamento. Lá no passado, na sua marcha do Egito na direção da terra prometida, Canaã, uma nuvem acompanhava os israelitas. E essa nuvem era o sinal da presença de Deus. E essa nuvem também fazia sombra para eles, a fim de poderem caminhar sob o sol escaldante do deserto. Além desta proteção que esta nuvem da presença de Deus lhes concedia, o Senhor Deus também os salvou quando os egípcios os perseguiam, abrindo um caminho pelo Mar Vermelho. Portanto, o estar debaixo da nuvem e a passagem pelo mar, o apóstolo Paulo considera o batismo do povo de Israel. O maná que eles comeram no deserto, o apóstolo interpreta como o pão da Santa Ceia. O beber da fonte chamada de rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo, Paulo interpreta como o beber do cálice da Santa Ceia. Todos os israelitas daquele tempo participaram dos referidos acontecimentos de salvação. E mesmo assim, Deus não se agradou da maioria deles. E por isso os seus corpos ficaram estendidos no deserto. E a pergunta é: por quê? Esta é uma pergunta que não quer calar. É uma pergunta que ecoa através dos tempos. Também para muitas pessoas de hoje, como para os israelitas daquele tempo. A história nos ensina a resposta. Deus não se agradou da maioria deles. E por quê? Porque eles desagradaram a Deus pela sua maneira de pensar, de falar, de agir, de viver. E segundo o relato sagrado, o que estava principalmente na pauta do dia a dia dos israelitas era a idolatria, a imoralidade, o pôr Deus à prova e a murmuração, ou então a reclamação das coisas que Deus concedia para o seu povo. Agora, o apóstolo diz que estas coisas foram escritas para a advertência nossa. Batismo e Santa Ceia não são garantias de salvação para desobedientes. Se nós não queremos viver o que nós prometemos a Deus ao arrepender-nos, se não nos importamos com uma vida casta,
decente em palavras e ações, então o fato de que fomos batizados ou participamos da Santa Ceia significa nada. Batismo e Santa Ceia são meios pelos quais o Senhor vem a nós para nos assegurar que Ele nos aceita, que Ele nos perdoa e deseja ter comunhão conosco. Mas estes sacramentos não são meios mágicos de salvação. Isto quer dizer, não é assim que o simples fato de ser batizado e tomar parte na ceia do Senhor garante a salvação, sendo indiferente à maneira de viver. Ouçamos outra vez. Todos estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo Mar Vermelho. Eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do manjar celestial. Todos beberam da rocha que era Cristo. Porém, a maioria deles não agradou a Deus. Deus age em Cristo e nos perdoa e nos aceita, mas Ele quer continuar agindo em nossa vida, também depois de participarmos da sua ceia. Amanhã, depois, todos os dias, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós somos membros da sua igreja, enquanto nós nos divertimos, enquanto nós criamos a nossa família, enquanto nós nos relacionamos. Ele quer nos orientar por sua palavra e fazer de nós pessoas que se disponham a obedecer. Se isto não acontece, bem, então estamos debaixo do juízo de Deus, da mesma maneira como aconteceu no passado. Portanto, irmãos, tudo está preparado. Tudo Deus preparou. E Ele chama: vinde, eu quero dar a vocês o que vocês não merecem. E eu desejo não vos dar o que vocês merecem. Além disso, eu também quero que vocês reúnam forças e ânimo para esta vida da qual eu me agrado, a saber, na ceia do Senhor, que está preparada. Vinde, pois, humildemente, arrependidos e dignos, com fé nas palavras dado e derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Que Deus nos abençoe nesta sagrada celebração. Amém. Vamos ouvir agora o hino Ó Guia nesta Vida.
Se acaso não compreendo teu proceder, de ti não me desprendo do teu poder. Conduze tu meus passos à eterna luz. Acolhe-me em teus braços, Senhor Jesus. Oremos. Senhor, Tu conheces os vales profundos pelos quais passa o caminho de nossa vida. Quando somos lembrados que o salário do pecado é a morte, dá que sempre sejamos lembrados também que o Teu dom gratuito é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que sejamos pacientes quando nossa fé vai sendo contestada. Concede-nos que jamais acabe nossa esperança em Tua misericórdia e Tua graça, e que jamais seja obscurecida perante nossos olhos a certeza que nos amas. Quando a noite escura do desânimo e da doença invadirem a nossa alma, faze-nos cair em Tuas mãos, ó Deus, pois só Tu és o nosso refúgio nas trevas da alma. Só Tu redespertas o dia em nós, e no novo alvorecer vamos descobrir que Tu foste o companheiro de nossa noite. Nesta confiança, ó Deus, entregamos aos Teus cuidados a todos os enfermos e sofredores, entre os quais lembramos Robson Souza Santos, o irmão de nossa irmã na fé, Cláudia. Igualmente lembramos Zenaide, tia de nosso irmão Eduardo. Que a Tua luz em Cristo, de alguma forma, brilhe nas suas noites e na Tua santa vontade esteja também a vontade deles. Ó Deus, cuida deles e anime-os com aquilo que Tu queres dar que não merecem e o que não queres dar o que merecem. Seja a Tua misericórdia companheiro nos momentos de provação, que também Te agradecemos pela lenta recuperação da irmã Dulce, do Alcir e do Everson, estes que nos ouvem lá no sul do país. Esteja com todos nós, nos maus e nos bons momentos de nossa peregrinação. E que o pastor, cujo chamado foi encaminhado, seja o homem do Teu coração, para pastorear uma igreja aqui na nossa cidade, a nossa missão. Concede que ele aceite esta incumbência com alegria e satisfação. Ó Deus, e tudo mais que pesa em nosso coração, queremos agora Te apresentar com a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua santa paz. Amém.